Olá a todos, sejam bem-vindos ao Espiritismo, a Era Nova. Hoje, nosso 38º estudo do livro que é o Espiritismo. Antes de iniciarmos, vamos ler uma mensagem aberta ao aleatório do livro O Essencial, de Chico Xavier. Capítulo 23, Medidas de Amor. Esperavas amigos na fé com que te nutres, e chegaram de longe à busca de teus passos. Entretanto, aprendestes que não são quem pensavas. Este é o fraco e te aflige, outro te aumenta as provas. Mas quanto for possível, não afastes nenhum deles. Com eles, Deus te mede o tamanho do amor. É verdade, no relacionamento com o outro, a gente encontra a gente mesmo. E neste relacionamento, neste encontro, Deus mede o tamanho daquele amor que nós já desenvolvemos por nós, pelo nosso próximo e, em consequência, por Deus, nosso Pai. Que nós possamos aceitar e amar o nosso próximo, por mais difícil ainda nos seja. E eu falo por mim, ainda tenho dificuldades nisso, mas eis o desafio. Então, eis aí onde a gente precisa trabalhar e burilar o nosso coração. Muito bem, vou fechar meus olhos, vou fazer uma breve prece antes de a gente entrar no estudo. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e Irmão, rogamos a inspiração e a intuição do alto para que o estudo desta semana seja um estudo leve, harmonioso e elevado, que possamos aprender e compartilhar conhecimentos e energias uns com os outros. Gratidão, que assim seja. Muito bem, hoje é a 8ª pergunta do 3º diálogo do Padre do livro que é o Espiritismo. Na minha editora aqui, que é a ID, nós já nos encontramos no estudo na página 73. Então a gente está avançando. Estamos avançando, caminhando sem pressa e sem pausa. E estamos indo. Isso é muito bom porque a gente vai construindo esse conhecimento aos poucos. E a questão de hoje é a seguinte: o Padre. Não fazeis, entretanto, as evocações depois de uma fórmula religiosa? Kardec responde: seguramente colocamos um sentimento de religiosidade nas evocações e nas nossas reuniões, mas não há fórmula sacramental. Para os espíritos, o pensamento é tudo e a forma é nada. Nós os chamamos em nome de Deus porque cremos em Deus e sabemos que nada se faz neste mundo sem sua permissão. E que se Deus não lhes permitir vir, eles não virão. Procedemos em nossos trabalhos com calma e recolhimento, porque é uma condição necessária para as observações. E em segundo lugar, porque conhecemos o respeito que se deve àqueles que não vivem mais sobre a terra, qualquer que seja a sua condição, feliz ou infeliz no mundo dos espíritos. Fazemos um apelo aos bons espíritos, porque sabendo que há bons e maus, resulta que estes últimos não vêm se misturar fraudulamente nas comunicações que recebemos. O que tudo isso prova? Que nós não somos ateus, mas isso não implica de nenhum modo que sejamos religiosos. Muito bem, eis a questão número 8, a questão que nós vamos trabalhar hoje e a questão que a gente precisa se ater. O padre está pedindo a Kardec sobre as evocações. Vamos só fazer uma lembrança breve. A codificação espírita, a doutrina espírita, foi codificada, ou melhor, decodificada, que foi colocado no papel aquilo que já existia na natureza, sempre existiu e sempre existirá, que é o mundo dos espíritos. Para tal, Kardec formulou e desenvolveu um método empírico de pesquisa, um método científico. Para isso, os bons espíritos vieram ditar os ensinamentos necessários. Utilizaram-se de pessoas, os médiuns, aos quais eles acreditavam a mensagem para que ela fosse escrita, que ela fosse trazida à luz naquele momento na França e depois se espalhasse ao mundo, como assim aconteceu. Nessas reuniões mediúnicas,
naquele momento eram feitas evocações. O que é isso? Por exemplo, Kardec fazia uma questão, vamos pegar por exemplo a questão 919 do Livro dos Espíritos. Quem respondeu foi Santo Agostinho. Então ele falava, fazia-se a prece e pedia se o Espírito de Santo Agostinho pudesse vir ao socorro para responder a tal questão. Como se conhecer? Qual o meio prático e eficaz de se conhecer? Essa é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Vamos lembrar que o primeiro livro da codificação é um compilado, hoje atualizado com 1018 questões. Ela foi sendo atualizada, como toda ciência sempre é feita as atualizações necessárias, dirigidas aos bons espíritos, aos espíritos superiores, ou os componentes do espírito da verdade. Nesse momento, quando Kardec chamava então Santo Agostinho, ou vinha em espírito Santo Agostinho, ou vinha um espírito da mesma estirpe espiritual, da mesma evolução de Santo Agostinho, em nome dele. Vamos lembrar que para os espíritos superiores, não tem problema eles usarem o nome que foi usado na última encarnação aqui na Terra. O que importa é a elevação moral. Então vamos supor que 20 espíritos têm o mesmo cunho moral de elevação que Santo Agostinho e todos fazem parte da equipe de trabalho coordenada por este espírito de nome de Santo Agostinho. Um desses espíritos pode ser solicitado a vir pelo próprio Espírito Santo Agostinho a responder. Então aí vinha um espírito superior e respondiam aquela questão. A resposta da questão 919 é: um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. 919A. Qual o meio prático e eficaz para que possamos fazer isso? Fazei como eu fazia durante a minha encarnação. Então, essa é uma resposta direta de Santo Agostinho. Ao me deitar, analisava o meu dia, passava em passagem aquilo que eu tinha feito de bom ou de ruim, e no outro dia refazia o caminho se assim era necessário ou continuava trilhando o caminho do bem. Então, Santo Agostinho veio e respondeu. E a gente tem um manual ali de autoconhecimento prático, seguro, eficaz, direto, e que, claro, se a gente exercer com disciplina, a gente vai conseguir ir nos descobrindo aos poucos. Vamos tomar ciência também, abrindo um parêntese aqui na nossa análise, que esse autoconhecimento, esse autodescobrimento exige de nós entrega, exige de nós dedicação, aceitação, autoamor. A mensagem inicial era que nós amemos o nosso irmão, mas para a condição essencial para que isso aconteça é que eu me ame. E para mim me amar, eu preciso me aceitar do jeito que eu sou, com as minhas sombras, com as minhas mazelas, com as minhas virtudes, com os meus defeitos, com as minhas qualidades. Então, aquela resposta ali na questão do Livro dos Espíritos é uma resposta que vem nos auxiliar profundamente, principalmente nos dias de hoje, que estamos tão carentes de nós mesmos. A gente às vezes se abarrota de informações virtuais ou presenciais, mas deixamos de olhar para quem nós realmente somos, para reconhecer em nós a essência divina que vibra e que transmite essa vida através do corpo físico, que vive através de nós. Nós somos a vida que nos habita. E a vida que nos habita somos nós, somos essência divina. E aí a gente tem essa sede, essa carência que nós não sabemos de onde vem, sendo que é a carência de nós mesmos, que é a carência de Deus, nosso Pai. Então veja quão instrutivo é o Livro dos Espíritos. Eu sugiro a vocês que não leram ainda ou não escutaram o audiobook do Livro dos Espíritos, leiam. Se permitam escutar. Tem nas principais plataformas de audiobooks esse livro. Tem no site da Federação Espírita Brasileira o PDF do Livro dos Espíritos disponível. Baixem e se permitam fazer uma leitura deste livro. Vocês vão ver que vocês vão ter uma vida antes do Livro dos Espíritos e uma vida depois, porque é um compêndio riquíssimo que nos dá muitas respostas, que sana muitas indagações do nosso coração, da nossa alma imortal. Fechando parênteses e voltando aqui à nossa questão, nós temos este questionamento do padre. Tá, mas vocês não fazem as invocações depois de uma fórmula religiosa? E Kardec responde: o pensamento é tudo e a forma é nada. O que Kardec quis dizer?
que naquele caso, na época, porque hoje em dia não são feitos mais evocações, salvo algumas raras exceções por grupos extremamente sérios, dos quais inclusive eu não posso nem falar porque não tenho conhecimento, então a gente não pode também dizer que não existe, porque pode ser que existam, certo? Mas, nos detendo na época da pergunta e na realidade que estava sendo questionada, Kardec disse: a gente não pega, por exemplo, 10 Ave-Marias, 2 ou 3 Pai Nossos, um credo, um Santo Anjo, uma oração de São Miguel, uma oração a Santa Mônica, para depois fazer isso. Ou seja, aquela fórmula sacramental intitulada aqui pelo padre, não há fórmula sacramental para os espíritos. O pensamento é tudo e a forma é nada. Kardec poderia simplesmente pensar: como eu gostaria que Santo Agostinho me esclarecesse essa questão 919. Isso aqui é muito importante. Preciso de um espírito que tenha a elevação e o cunho moral de Santo Agostinho. O que ele fez? Ele pensou, porque para os espíritos não há necessidade daquela formulação, daquele ritual, das roupas, do paramento. Não há necessidade disso. Há necessidade apenas da boa intenção e do pensamento elevado para Deus. Assim como também, isso para espíritos superiores, assim como também a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos para não nos ligarmos a espíritos de baixo calão ou de má índole, porque lembra que a gente já falou? Quando a gente volta para o plano espiritual não há milagre, continuamos sendo nós mesmos. E sendo nós mesmos, se amamos, continuamos a amar. Se ainda não aprendemos a amar, continuaremos trilhando esse caminho do ainda não aprender a amar. E aí Kardec fala que os espíritos só vêm se tem a permissão de quem? De Deus. Então só vinha ao socorro de Kardec para a codificação da doutrina os espíritos que Deus permitia que viessem. Porque assim se fazia necessário naquele momento. Então só vem quem Deus permite. Kardec poderia ter tido aquele pensamento do qual eu citei, mas se Deus não permitisse que Santo Agostinho viesse, Santo Agostinho não teria vindo. Teria vindo outro espírito, talvez, que tivesse a permissão. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe se aquilo realmente é necessário, se vai ser eficaz, se aquele espírito é o espírito adequado para responder determinada questão, se é aquele espírito que vai inspirar e intuir determinada pessoa para auxiliar outra, nesse sentido. Mas nesse caso é da codificação kardeciana, que a gente precisa se deter sempre nisso. E aí ele coloca assim, ele esclarece para o padre como eram feitos os trabalhos. Procedemos nossos trabalhos, com calma e recolhimento. Ou seja, sem euforia, sem música alta, de uma forma recolhida, com poucas pessoas, com pessoas entendidas do assunto, sabedoras do que estão fazendo, para que estão fazendo, como estão fazendo, todas de corações entrelaçados, energias equilibradas e harmoniosas entre si, para que possam ter, aí ele coloca, é uma condição necessária para a observação, porque conhecem e respeitam os que não vivem sobre a terra, para que eles pudessem ter este respaldo diante da espiritualidade superior, amiga, e eles vissem, sentissem principalmente esse respeito que o grupo de Kardec, o grupo de pesquisadores e de médiuns de Allan Kardec naquele momento estava fazendo. Era esse respeito adquirido pela calma, pela resignação, mas também pela disciplina e pela amorosidade do grupo que fazia com que eles tivessem comunicações saudáveis, boas comunicações, e que nos trouxeram esse legado do Espiritismo que nos consola e que nos abre novos horizontes mentais, espirituais, emocionais e morais até nos dias de hoje. E aí ele vai colocando que não apenas os que são felizes no mundo espiritual, assim como os que são infelizes, é necessário ter o respeito para os dois, porque todos somos filhos de Deus. Então respeitemos a todos os nossos irmãos, independente da condição evolutiva aos quais eles se encontram, independente se estão na Terra e, neste caso, no plano espiritual. E Kardec finaliza: fizemos um apelo aos bons espíritos, porque sabendo que há bons e maus, resulta que estes últimos não vêm ministrar fraudulentamente nas comunicações que recebemos.
que Kardec quer dizer? Que sempre é feito um apelo aos bons espíritos. Para quê? Para que não tivesse uma má influência nas comunicações que eles recebessem, para que não fossem fraudulentas, para que os espíritos inferiores e infelizes não viessem deturpar, borrar aquele conhecimento que necessitava ser assim da mais alta estirpe espiritual, elevado moralmente. Então sempre era feito para os bons espíritos. E aí, quais condições a gente precisa ter para ter contato com os bons espíritos? O amor, a compaixão, a disciplina, a calma, o recolhimento, a moderação, a mansuetude, a harmonia do grupo. Como a mensagem inicial falou, a aceitação e o amor entre os membros do grupo gerava uma elevada vibração espiritual, assim como gera nos grupos mediúnicos até hoje. Grupos sérios que estudam e que têm esse coração em harmonia sempre vão ter boas comunicações e vão estar sempre mais imunes. Não quer dizer que vão ser livres, mas sempre vão ter uma imunidade maior para espíritos inferiores que possam causar algumas desordens ou fraudar algum tipo de comunicação. E aí Kardec coloca assim: o que isso prova? A gente não tem uma fórmula, o pensamento é tudo, a gente procede com calma, com moderação, a gente só pede a condição dos bons espíritos, só vem os espíritos que Deus permite. E Kardec arremata a questão: o que isso prova? Que nós não somos ateus, mas isso não implica de modo algum que sejamos religiosos. Então, significa que acreditamos em Deus, não somos ateus, mas não somos religiosos no sentido de religiosidade, no sentido da religião mesmo, no sentido do ritual, do dogma, do ter que fazer uma fórmula sacramental. Acreditamos em Deus, mas não fazemos a fórmula sacramental. Por quê? Porque o pensamento é tudo, pedimos aos bons espíritos que vêm sobre a permissão de Deus, nosso Pai. Então, por hoje, encerramos o nosso estudo. Gratos por vocês terem acompanhado até aqui. Pedimos a vocês que, se esse conteúdo fez sentido ao coração de vocês, que vocês possam divulgar nos grupos de WhatsApp de família, nos grupos de amigos, que vocês possam curtir, se inscrever, para que este conteúdo possa chegar a mais corações. Minha gratidão a todos, paz e luz, até a próxima semana.